Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Paz ao Alto, e como falamos recentemente sobre o matrimônio, quero continuar a falar deste amor que dá vida, e dá vida aos filhos. De tantas maneiras, podemos falar sobre os filhos, não é mesmo? Comecemos hoje pelo amor que os gera. Os filhos são os frutos do amor do casal, quando o esposo e a esposa doam suas vidas em amor, e este amor dá vida a novas pessoas. Repare, os filhos são a eternização do amor do casal, em cada nova vida que é eterna, para sempre. Veja que dádiva extraordinária. Deus poderia escolher inúmeras formas de colocar novas pessoas no mundo, mas ele escolheu esta, com amor, por amor, no amor. E nos deu este grande dom de podermos ser co-criadores. Deus escolheu nos deixar participar da criação de novas pessoas, com o nosso sim à vida e nosso acolhimento, a possibilidade de receber os filhos que Ele nos quiser dar, dentro desta união no sacramento do matrimônio, em que marido e esposa já não são dois, mas uma só carne. E assim, o amor do esposo e da esposa participa da vontade e do amor divino, e o amor do casal passa a ser verdadeiramente um amor para sempre, nesta realidade chamada filho. O filho é para sempre. É uma pessoa querida por Deus desde toda a eternidade e que tem uma alma imortal, realmente para sempre. E o casal, então, é chamado a educar para o céu. Veja que os filhos não são somente para este mundo. Bons filhos podem e devem sim fazer o bem nesta vida passageira. Em alguma medida, ajudar sim o mundo a ser melhor. Mas os filhos são para povoar o céu. Nós, pais, temos a graça de participar da geração de santos, de novos membros da família divina. Não faz sentido aquele argumento materialista contra ter filhos, que diz: ah, não vamos colocar filhos neste mundo para sofrer. Isso não faz sentido, pois nós, que cremos no céu, sabemos que é muito melhor viver os sofrimentos aqui e depois participar eternamente da felicidade divina junto a Deus no céu, do que jamais ter existido. Aliás, este é o assunto de uma pergunta que o Padre Paulo Ricardo costuma fazer. Qual opção você escolhe? Opção A ou opção B? A opção A é a seguinte: você nascer em uma família muito pobre e com muitas dificuldades, ser o 10º filho a viver numa favela, passar fome, sofrer muito durante sua vida inteira, mas ter pais que, apesar de tudo, lhe ensinem o caminho do céu, para depois você ser eternamente feliz com Deus. A opção B é bem simples: você nunca ter nascido. Qual opção você escolhe? O Padre Paulo diz que nunca encontrou alguém que, crendo no céu, escolhesse a segunda opção. Todos preferimos existir, ainda mais sabendo que há um Deus de amor infinito, que nos ama e nos quer junto a Ele numa felicidade inimaginável, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas aí vem a pergunta: então por que nós, cristãos casados, que não escolhemos para nós esta opção B de jamais ter existido, por que tantas vezes estamos escolhendo para nossos filhos isso que não desejamos a nós mesmos? Ou seja, por que tantos casais estão escolhendo que seus filhos jamais existam? Se eu não quero para mim a opção de nunca ter existido, por que eu iria querer para os meus filhos esta opção? Claro que há muitas dificuldades e que estamos num mundo em que é grande a cultura da morte, que propaga um mundo anti-filhos. Nós, aqui de casa mesmo, só com 3 filhos, dependendo do lugar que a gente vai, parece que as pessoas estão vendo um ET chegar. Assim, como se fosse coisa de outro mundo. Se eu conto que meu pai é o 12º filho, então, parece algo impensável de ter acontecido numa geração ainda viva. Sim, minha avó teve 12 filhos, graças a Deus. Se fosse só 11, você não estaria me ouvindo aqui, porque eu não existiria. E se você achar que isso não importa muito para você, porque você poderia ouvir outra pessoa, eu te digo que para mim faz toda a diferença. E eu estou muito contente de existir. Quando meu pai tinha somente 2 anos,
perdeu meu avô. A família era pobre materialmente, mas rica em amor, em um amor que a gente vai descobrindo e apreciando cada vez mais. É preciso relembrar a mentes e corações a grande dádiva da paternidade, a grande bênção que é ter filhos. Os filhos são um grande dom de Deus. Famílias numerosas são um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. O Salmo 126 nos confirma, nos versículos 3 a 5. Abro aspas. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Fecho aspas. Como flechas nas mãos do guerreiro. Qual guerreiro iria querer entrar numa guerra com um arco sem flecha alguma? Quanto mais flechas, melhor. Ah, mas filho dá trabalho. Meu amigo, tudo que é bom dá trabalho. E como disse Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Quanto vale uma vida eterna, criada por Deus à imagem e semelhança dele? Preciosíssima é a vida de um ser humano. Preciosíssima é a vida de um filho. Ah, mas tem dificuldade, tem cruz. Pois tomemos a nossa cruz para seguir ao Senhor. Deus carregou a maior cruz e nos ajuda com a nossa. Ah, mas a cruz dói. Claro. Você sabe para que serve a cruz? Pois eu te digo, a cruz serve para matar. E a cruz nossa de cada dia continua servindo para isso, para matar. Matar em nós o egoísmo, matar nossa soberba e o que há de pior em nós. Eis a mudança que inclusive nossos filhos podem ajudar a operar em nós. Eles nos ajudam nesta Páscoa, nesta passagem, para nos tornarmos pessoas novas, mais puras, mais santas. Coloque amor na sua vida e repense suas vontades. Reze, busque viver uma vida de oração e procure saber se a sua vontade está se conformando à vontade de Deus, que quer sempre o nosso bem. Às vezes, se atravessa grandes distâncias e dificuldades com alegria para encontrar uma pessoa amada. Às vezes, se cuida alegremente de alguém debilitado, com muito amor. Mas às vezes, levantar do sofá para pegar um copo de água para alguém da nossa própria casa, a quem deveríamos estar amando muito, quantas vezes isso pode parecer um grande fardo e é feito com reclamação, de qualquer jeito. Quanto amor você está colocando em seus relacionamentos? Quanto amor para com sua esposa ou seu esposo? Quanto amor para vencer o egoísmo e acordar de madrugada para cuidar do outro? Quanto amor para velar o sono de um filho já nascido? Quanto amor para educar os filhos na fé? Quanto amor para receber um filho que ainda não nasceu? Meditemos mais sobre esta maravilhosa dádiva que são os filhos. São Basílio, no livro Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, faz uma observação interessante sobre os filhos, lá no livro de Jó. Jó tinha muitos filhos e muitos bens, e Deus permitiu que tudo lhe fosse tirado. Perdeu os animais, morreram os filhos. E Jó proclama: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sofre muito, mas no final Deus lhe restitui tudo em dobro. E São Basílio nota que neste tudo em dobro, aparentemente não havia dobrado o número de filhos. Antes, Jó possuía 7.000 ovelhas, e no final, Jó teve 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, e no final teve 6.000 camelos, e assim por diante, tudo em dobro. Mas quanto aos filhos, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e no final teve também 7 filhos e 3 filhas. Como notou São Basílio, aparentemente não há o dobro de filhos, mas na verdade há. Pois os 10 primeiros não se perderam, foram viver a vida eterna no céu. Então sim, Jó, que antes tinha 10 filhos, passou a ser pai de 20. Assim são os filhos, eternos. Diferente das coisas e animais,
Os filhos são para a eternidade. Riqueza perene. Valem muito mais que pardais, muito mais que os lírios. Que nosso Senhor nos ajude a vivermos bem nossa paternidade e a amar nossos filhos, querendo-os e educando-os para Deus, como pais que conduzem seus filhos ao alto. I love you till the